Olá, pessoal, boa noite. Muito obrigado aí pela participação de todos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Paulo Cordeiro. Estou muito feliz aqui de receber vocês para mais um webinar, onde a gente vai falar sobre padronização descritiva de materiais. A gente já vai começar em breve. Vamos dar aqui alguns minutinhos apenas para dar tempo de todos entrarem e vai ser aqui um bate-papo bem legal. Então eu aproveito, vamos aproveitar esses minutos iniciais. Deixem no chat o seu nome e o seu LinkedIn para você fazer networking com várias pessoas que também trabalham com dados mestres. O networking é fundamental, então a gente se conhecer ajuda, né? Tanto na troca de conhecimento como na busca de oportunidades. Então, pessoal, deixem aí no chat o seu nome, o seu LinkedIn, a empresa, para que a gente possa estreitar laços, tá bom? E realmente contribuir para a construção da comunidade brasileira de dados mestres. Aproveito aqui para falar também, né? A gente já disponibilizou ali nas redes sociais da 4BDG a palestra da Camila Lopes, que é head da área de cadastros da DASA, que é uma das maiores empresas da área de saúde do Brasil. Então, ela palestrou no evento Amigos dos Cadastros no dia 8 de agosto. Então, a gente já colocou a palestra dela disponível ali nas redes sociais, tá? Então, busquem lá para poder assistir a palestra dela, que é bem legal, falando dos desafios da área de cadastro na área de saúde, tá bom? Tá lá na página da 4MDG. A gente está esperando aqui, a gente já está com 7 participantes. Então, vamos aguardar aqui mais um minutinho, está entrando mais pessoas aqui para participar dessa nossa conversa. Além disso, pessoal, a gente já fez vários webinars, sempre com assuntos técnicos, tentando trazer aí mais conhecimento. A gente já fez sobre o uso de plataformas low-code na área de cadastros, também já falamos de metodologia de projetos. Quem tiver interesse em aprofundar sobre estes temas, os webinars estão gravados e disponibilizados no canal do YouTube da 4MDG. Então, se você for lá no YouTube pesquisar 4MDG, você vai achar o nosso canal lá. E dentro desse canal você terá diversos vídeos, diversos webinars para que vocês possam assistir e, com isso, conseguir acesso a novos conhecimentos, tá bom? Então é isso. O Léo acabou de colocar aí no chat o link do canal do YouTube. Outro ponto importante também, pessoal, a gente produziu bastante conteúdo exclusivo, e esse conteúdo exclusivo está lá no site da 4MDG, então tem conteúdo ensinando sobre árvore mercadológica, sobre cálculo de score de fornecedor, enfim, artigos bastante técnicos, tem e-books, tem muito conteúdo lá no site da 4MDG. Se vocês entrarem no site, tem um lugar chamado lá Conteúdo, e você vai poder assistir filmes, vídeos, vai baixar e-books, então tem muito conteúdo lá para vocês poderem participar aí e também aprender novas técnicas aí. O Léo também colocou aí no chat o blog para vocês conhecerem, tá bom? É isso, pessoal. Quem entrou recentemente pode se apresentar no chat, tá? Então, só se apresentar ali, colocar o seu nome, sua empresa, o LinkedIn, porque aí a gente faz o famoso network, estreita os laços em busca de oportunidades para todos, né? E fazer amizades nesse nosso universo. Então é isso, pessoal. A gente já passou aqui 4 minutos aqui da nossa abertura, então está na hora da gente começar o nosso trabalho efetivo, tá bom? Primeiramente, o que que eu vou dizer aqui para vocês? Se vocês tiverem dúvidas, respondam, coloquem as dúvidas no chat. Então é só escrever ali no chat a dúvida, que no final da apresentação eu sempre leio o chat e respondo todas as dúvidas. Sejam dúvidas ligadas ao tema de hoje, padronização descritiva, ou sobre qualquer tema de dados mestres. E se eu não souber responder, eu vou atrás de quem sabe, respondo depois, mas a ideia aqui é não deixar ninguém sem resposta. Então todo mundo pode fazer as perguntas ali dentro do chat. Então é isso, a gente já está com 11 participantes aqui. Bem bacana. Então vamos começar. Vou compartilhar aqui a minha
tela. Para quem não me conhece, eu sou um profissional que vim da área de tecnologia. Fiquei muitos anos implementando tecnologia nas mais diversas indústrias. Então, eu passei em indústrias da área de energia elétrica, indústrias fabricantes de pneu, também trabalhei em petroquímica, passei muito tempo também no varejo. E foi daí que eu aprendi e me apaixonei pelos dados mestres. Então, nessa vivência em diversos projetos, em diversas empresas, eu vi a dor que uma falta de uma gestão de dado mestre causa em todo o processo subsequente de uma organização. E eu vi que era uma área que era extremamente importante, porém não era valorizada da maneira que deveria ser. Então, a partir daí, eu falei: caramba, a gente precisa produzir conteúdo, precisa fomentar a comunidade, a gente precisa mostrar para os executivos das empresas que a área de cadastros é importante, é fundamental e é composta de pessoas engajadas que querem evoluir, querem melhorar e querem entregar o máximo possível, tá? Então, esse é um pouquinho do meu feedback, área de tecnologia, área de MDM. Já implementei algumas ferramentas de mercado de MDM até construir a 4MDG, que é uma ferramenta de uma plataforma de Master Data Management totalmente brasileira. Então, foi daí que eu comecei a adquirir esse meu conhecimento que eu estou tentando compartilhar um pouco com vocês. Então, a ideia é que a gente vai falar rapidinho o que é MDM, o que é PDM, né, padronização descritiva de materiais, quando implementar o PDM, a importância do PDM, a origem e evolução, né, da onde começou e para onde está indo, modelos de classificação e as etapas da padronização. Então, a ideia é que a gente gaste aqui 50 minutinhos para fazer essa introdução e no final, acho que vai ser a parte mais interessante, o meu colega Lucas, que ele está aqui, ele é um dos padronizadores da 4MDG, ele vai mostrar para vocês a padronização de um item, explicar alguns conceitos ali para vocês verem na prática, né? Então a gente vai ter essa parte teórica e no finalzinho vai ter uma parte prática também, tá, pessoal? Então vamos lá. Dados mestres, para quem não conhece, são os principais cadastros de uma empresa, tá? Cliente, fornecedor, produto, ativo digital, e aí depende do autor, tá? Conforme você vai lendo os livros gringos, porque tem muita pouca coisa aqui no Brasil, infelizmente, eles vão classificando coisas diferentes, contas bancárias, enfim, tem vários pontos que são considerados como dados mestres. Mas o mais comum ali no nosso dia a dia é mesmo cliente, fornecedor, produto. Mas teria colaborador, pessoas de uma maneira geral, locais, endereços também são dados mestres, tá? E quando eu falo dados mestres aqui, eu também acabo falando um pouquinho de dados de referência. E, então, a disciplina que cuida da gestão de dados mestres se chama Master Data Management ou governança de dados mestres, e é um subtópico ali da governança de dados. Então, quando você estuda a governança de dados, tem um tópico ali falando de dados mestres e de dados de referência. Então, qual que é a ideia aqui do PDM? PDM, em linhas gerais, tá? Ele permite que o seu cadastro seja organizado de uma forma consistente, a partir de regras já estabelecidas pela organização. Então, você vai construir ali seus produtos ou seus materiais com base em um conjunto de regras, tá bom? Então, as descrições do produto ou do material vai nascer conforme aquilo que já foi previamente combinado entre os setores daquela organização, seguindo, obviamente, boas práticas de mercado. Então, o PDM ele é baseado numa estrutura de características e valores, e a gente vai explicar isso em detalhes lá na frente. Então, as descrições do produto eles vão nascendo de acordo com a combinação de características e valores. Então, por exemplo, uma característica cor pode ter o valor azul, vermelho, verde e assim sucessivamente. E quando uma empresa precisa implementar PDM? Qualquer empresa precisa implementar PDM? Precisa fazer agora? Não, não é assim. Depende muito da maturidade da sua empresa, do seu volume de cadastros, uma série de situações, né, para você poder implementar o PDM na sua empresa. PDM é padronização descritiva de materiais. Também tem o PDS, padronização descritiva de serviços, que guarda bastante similaridade, né, com o PDM. Então,
Por exemplo, você tem processo de compras morosos e com erros. O que significa isso? O solicitante faz uma requisição, chega o produto no comprador, o comprador não entende qual que é o produto, manda voltar, aí vem de novo, aí o comprador manda para o fornecedor não entende, e aí você acaba perdendo muito tempo, muitas idas e vindas. Quando você tem um excessivo trabalho em correção de requisição, pedido de compra, cotação, por erros cadastrais, então faz muito sentido pensar em PDM, tá? O saving, o que é o save? É quanto você consegue recuperar ali o dinheiro, né? É justamente na melhoria dos processos de compra. Dificuldade na unificação de informação. Em algumas empresas acontecem isso. Elas têm mais de um sistema, cada sistema com seus materiais diferentes, você acaba tendo alguma divergência. Tem empresas que, por exemplo, tem várias instâncias de sistemas, e aí você não tem os cadastros sincronizados entre as unidades de negócio, cada unidade de negócio usa o seu próprio modelo de cadastro, e aí você não consegue fazer relatório, e aí você não consegue tirar informações, aí tem produto duplicado, enfim, né? Uma bagunça. Falta de controle sobre dados estratégicos de material. Você chega lá, não consegue achar o material certo, você não sabe se ele está com os atributos corretos, enfim, vira uma feira livre. Ninguém sabe o que está acontecendo e você não consegue tomar decisões. E aí, muitas vezes, por você não ter uma organização cadastral, você acaba não usufruindo de tecnologias avançadas. Você não vai fazer um reabastecimento automático porque o teu cadastro está errado. Você não vai implementar inteligência artificial na área de compras porque o seu cadastro está errado. Você não consegue conectar um software de e-procurement porque o teu cadastro está errado. E você começa a ter muitas perdas, né? Você começa a ficar para trás. Quarto, ausência de integração nos departamentos da empresa. Então, isso é um problema muito sério. Então, algumas empresas, cada pessoa faz seu cadastro. Aí um cadastro de um jeito, caneta Bic azul, outro coloca caneta azul Bic, outro caneta esferográfica, e aí cada um vai fazendo no seu modelo, e muitas vezes os departamentos não se falam. Ou, por exemplo, o solicitante quer um produto, ele tem que preencher um Excel, mandar um e-mail, aí vai para o departamento de compras, depois vai para o fiscal, e aí você se perde porque você não tem uma integração sistêmica ali, né? Você não tem um conjunto de regras para definir, né, esta comunicação entre os departamentos ou áreas da organização. Materiais duplicados genéricos. É impressionante, a gente já fez algumas contagens aqui, quando a gente faz um saneamento de base de dados, de materiais, de 20% a 30% são materiais duplicados ou genéricos. Então, assim, é um volume bastante alto. Então, você imagina o quanto a empresa acaba perdendo de dinheiro. E, por fim, quando você tem muito retrabalho. Faz lá o cadastro, volta para trás, vai fazer uma nota fiscal, não dá certo, porque não acha, o produto está duplicado. Quando o usuário precisa tomar uma ação, ele precisa buscar uma lista infinita de produtos e acaba escolhendo errado, gerando um retrabalho. Esse é um dos motivos. Então, aqui tem 6 motivos para a implementação do PDM. E qual que é a importância do PDM? A ideia é você identificar, classificar e parametrizar todos os seus materiais que você vai usar nos processos da sua organização. Então você vai ter uma visão clara de quais são os seus materiais, de que não há nada duplicado, que não é nada genérico, que eles estão classificados dentro de uma árvore mercadológica correta, eles vão estar parametrizados com boas descrições. Isso vai produzir eficiência operacional. E quais são os objetivos da implementação do PDM, né? Eliminar e reduzir o uso de descrição genérica, conforme já falamos lá atrás. Organizar o cadastro de forma centralizada, garantir que todo mundo da empresa está seguindo as mesmas regras, né? Ou que você tem ali uma célula que está cuidando disso, pelo menos fazendo sempre da mesma forma. Então, você vai cadastrar um rolamento hoje, se você vai cadastrar um rolamento daqui a um ano, você vai cadastrar com as mesmas regras. É importante, né? Normatizar o cadastro de materiais e serviço, eliminar itens obsoletos. Isso é um ponto bastante interessante.
Conforme a sua base de materiais vai crescendo, vai entrando itens obsoletos. Então, quando você implementa o PDM, você acaba revisando esse item, muitas vezes você identifica que aquele item já não está mais no mercado e você pode inativá-lo. Isso reduz riscos de erro ou de alguém fazer uma solicitação ou um pedido de compra de um material que já não está sendo mais comercializado. Melhorar o processo de compras. Então, o comprador ele ganha muito, né, com a adoção de PDM, né? Toda empresa ela vai ter benefícios, mas o time de compras é o que mais usufrui da padronização descritiva. E reduzir o tempo da atividade logística, né? Acho que todo mundo já passou por isso. Eu já. Você abre lá o botãozinho do RP, vai fazer um relatório ali para escolher um produto, e aí quando você começa a ver, tem vários produtos duplicados ou com descrições incompletas, e aí você não sabe qual produto que você vai usar, aí você tem que mandar um WhatsApp, mandar uma mensagem para saber qual é o produto certo, e quando você vê, você já perdeu 30, 40 minutos numa atividade que deveria ser de 2 minutos. Então, a origem do PDM. PDM é um processo de taxonomia. E taxonomia é uma palavra que vem lá do grego, que seria o método de arranjo. Taxonomia é muito comum, né? E a gente já escutou isso bastante. Para quem fez, por exemplo, quando a gente estava ali no ensino médio e você tinha aulas de biologia, é muito provável, vocês vão lembrar, né, se você puxar pela memória. Para mim é difícil, né, lembrar, porque eu já estou meio velho, né? Mas se você puxar lá atrás, tentar lembrar, você vai lembrar que geralmente aquele professor mais velhinho, né, que dava aula de biologia, ele ensinava sobre a classificação do reino animal. Então ele falava, olha, aqui é o reino dos animais, aí você tem os mamíferos, dentro de mamíferos você tem o felino, dentro do felino você tem o leão. Isso é um processo de taxonomia. Por quê? Porque os especialistas eles vão colocando os animais dentro de nós, ali dentro dessa árvore, de acordo com suas características. Então, por que os felinos estão ali? Porque eles têm características muito parecidas. Aí você vai ter lá o leão, a pantera, enfim. Então, esse processo ele pode ser emprestado para o universo de materiais, tá bom? E a evolução do PDM, né? Por que surgiu o PDM? É um processo que começou lá atrás, na época ainda que se usava papel, né? Na época do Cardex, quem é mais velho de guerra deve ter pegado essa parte ali do Cardex. Ali, conforme as empresas foram crescendo, já começaram a ter uma dificuldade na gestão de materiais, aí já começou algum processo de normatização, padronização de materiais. Óbvio, pessoal, muito incipiente, né? Não com todo o conhecimento, com as facilidades que a gente tem hoje, mas já começaram a falar: opa, peraí, eu preciso organizar meu cadastro aqui, senão eu vou me perder. E aí teve lá, né, pessoal, principalmente aqui no Brasil, nos anos 80, principalmente 90, começou a informatização, então você já tinha ali os primeiros sistemas, e aí você começava a ter essas dores também nas organizações, até a gente chegar hoje no universo mais comum aqui para a gente, das grandes e médias empresas, tem TOTUS, Oracle, SAP, e só que mesmo esses RPs de pontas, eles não têm um modelo de taxonomia embutido. E aí começou a nascer os softwares de padronização e os softwares de MDM começaram a abarcar também a padronização descritiva. Então, essa é a história, né? Vai melhorando aos pouquinhos, evoluindo aos pouquinhos, conforme novas necessidades surgem, novas ferramentas vão aparecendo aí também. Sistemas de classificação. Então, quando você está padronizando um material, você está basicamente classificando, colocando ele dentro de caixinhas pré-estabelecidas. E existem alguns sistemas de classificação internacional que podem te ajudar neste processo, tá? E esses sistemas de classificação, alguns são globais. Por exemplo, nós temos o NCM, ele não é global, mas ele é local, né? Ele é da América do Sul aqui, do Mercosul. Então todo mundo conhece o NCM. O NCM é um sistema de classificação. Nós temos, por exemplo, o mais comum, o NSPSC, que é um padrão desenvolvido ali pelas Nações Unidas, com curadoria da GS1, que é uma estrutura, uma árvore mercadológica, uma categorização dos produtos. E tem outros também, como o E-Class, que é alemão, enfim, né?
muito focado para materiais elétricos, então vai surgindo vários, você não precisa dominar todos, é legal que você saiba que exista, né, que você pode usar essas ferramentas de classificação a seu favor. Aqui o exemplo da UNSPSC, que é o mais comum, veja só, né? A estrutura aqui, né? A árvore, né? Veja que lá na taxonomia também você tinha a árvore, né? Dos animais, né? E aqui a árvore dos materiais, né? Então você tem essa 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 informação aqui dentro também da UNSPSC. Então você vê, tem a raiz, né? Todos os produtos e serviços, aí você tem o segmento, que aqui nesse caso da impressora, né, é equipamentos de escritório. Aí você tem a família, né, máquinas e seus acessórios. Aí você tem a classe, que é máquinas copiadoras, né? Que aqui é chamada de máquinas de duplicação, né? Que é o que faz uma copiadora. Tá vendo como você vai tendo essa estrutura? Isso é uma parte importante também da padronização, que é a classificação. Você precisa entender, realmente desmembrar aquele produto, tá? Como que a gente classifica, né? A gente começa do macro para o micro, né? Do maior para o menor. Então, por exemplo, aqui você tem no macro ferramentas, higiene e limpeza são as grandes categorias. E aí você vai trazendo a ferramenta manual, chave fixa, chave de boca de 10 milímetros. Então você começa a ter essa estruturação aqui, né, do macro para o micro. Isso é importante você fazer esse trabalho, né? Você entender as categorias do teu produto e como que você vai trabalhar com cada um, né? E quando você tem uma boa classificação de materiais ou de produtos, você ajuda muito tanto o time de compras, time de vendas, enfim, todo mundo que precisa trabalhar com isso, facilita, né? Essa estrutura mercadológica aqui acelera a tomada de decisão, relatórios, enfim. A estrutura do PDM, né? Você vai agrupar os materiais por similaridade, lembra, né? O felino tá lá, né, na parte de mamíferos, porque o felino é um mamífero, aí você vai dentro de felino, você vai ter lá a pantera, o leão, o tigre. Então você está agrupando por similaridade, é a mesma coisa aqui. Então os parafusos estarão próximos, os rolamentos estarão próximos, os anéis de vedação estarão próximos, né? Você vai fazendo esse agrupamento por características similares. Grupos maiores e genéricos até chegar em ramos mais específicos. Você pode usar uma estrutura global, né, um NSPSC, ou você pode usar a própria árvore mercadológica da sua empresa, né, fazer uma revisão, mas sempre com esse conceito do maior grupo até o menor, para depois você encaixar, né, chegar ali no nível do PD e poder encaixar aquele item. Geralmente os materiais são agrupados por características técnicas, pode ter outras características que não sejam técnicas, uma característica mais comercial ou de negócio? Pode, se na sua empresa tem essa necessidade, dá para fazer esse tipo de adaptação, mas geralmente é só uma característica técnica. Então, por exemplo, num smartphone, as características técnicas são o tipo da câmera, a quantidade de memória RAM, enfim, né? São características técnicas. As etapas de elaboração do PDM. Então, quando você pensa PDM, tá, pessoal, é um processo realmente que demora um tempo, né? Não dá para fazer numa semana, não dá para fazer no final de semana. É um projeto, precisa ter começo, meio e fim, e tem uma série de etapas aqui até a gente chegar no item padronizado. E essas etapas, elas são a primeira, a catalogação, eu vou explicar lá para frente, mas basicamente é você reunir informações, né, as fontes de busca sobre os seus produtos ou materiais, a estruturação, na sequência vem a normalização, a identificação dos itens, a padronização efetiva e a sistematização, que é tornar isso comum, tornar isso recorrente, né? Você garantir que todos os novos materiais estão sendo criados nesse modelo. Então, você tem essa parte que é sistematizar. Então, são todas essas etapas. Você cataloga, estrutura, normaliza, identifica, padroniza e sistematiza, tá? Eu vou explicar cada uma delas para ficar mais claro para vocês.
Na catalogação, basicamente você vai reunir base de dados, reunir informações de acordo com os itens da sua organização. Porque você vai precisar buscar as características técnicas daquele item. E nem sempre é trivial. Por exemplo, quais são as características técnicas possíveis de um, sei lá, vamos falar do iPhone 15 que acabou de ser lançado. Então, tem que fazer um trabalho de estudo que muitas vezes não tem como uma pessoa saber de tudo, de todos os materiais. Então, tem esse trabalho, né? Vai no site do fabricante, vai no site do distribuidor, vê se tem um manual, enfim, vê se tem um catálogo, enfim, você tem que definir esses pontos aí, né, para você saber onde você vai buscar essas informações, até uma ordem de prioridade. Primeiro eu vou buscar no site do fabricante, depois isso, depois aquilo, enfim, para que você tenha as informações daquele item, tá? Alguns casos chega a ter a necessidade de você ter que ligar para um fornecedor para poder coletar alguma informação adicional, né? Isso, obviamente, em casos esporádicos, mas pode acontecer. A estruturação é o agrupamento. Então, lá você tem os grupos maiores, né? Até os grupos mais específicos. Então, você vai agrupando. Ah, esses materiais eu jogo para cá, esses materiais aqui eu vou reunir aqui. E é importante isso, né? Você pode fazer até no Excel isso também, ou através de ferramentas, mas você começa a separar. Opa, esses materiais aqui vão para esse grupo, porque aí você vai seguir aquela lógica. Então, a partir do momento que você joga todos os seus rolamentos ali num grupo de rolamento, você já sabe qual é o padrão descritivo que você vai adotar e como vai sair a nascer a descrição de todos os seus rolamentos. Conta um pouco disso, você agrupar e os seus itens, tá? A normalização é o conjunto de regras da companhia. Então, como que você vai criar, né? É o seu livro de regras. O mercado, né, de padronização, óbvio que ele segue um padrão, né, que foi evoluindo aí ao longo do tempo, mas esse padrão não é estático, tá? Não tem uma diretriz que fale, olha, você precisa padronizar o item exatamente assim. Não. Se você pegar padronizadores diferentes, eles podem ter entendimentos diferentes. Sobre um item, de qual característica é mais importante ou não, a ordem daquela característica dentro da descrição. Então não tem problema ter divergências em relação a isso, desde que as regras que tua organização vai adotar, elas estejam registradas. Olha, essa regra que eu vou usar esse tipo de característica primeiro, enfim. Você precisa ter esse conjuntinho que a gente chama de livro de regras do PDM, que aí as pessoas podem consultar para entender como fazer. Se você tiver um software, isso ajuda bastante, porque essas regras elas podem estar codificadas dentro desse software, e aí você não precisa lembrar cada uma das pessoas sobre essas regras, o sistema vai orientando. Identificação é a descrição minuciosa do material, para que você possa colocá-lo dentro de um padrão que possa ser identificado pelo mercado. Então também não adianta nada você montar a descrição de um produto que quando você mandar lá para um possível fornecedor, ele não faça a mínima ideia do que você está pedindo ou abra um monte de margem para dúvidas. Então é importante que essa descrição ela aconteça. Então você vai ter a lista de características técnicas comuns, o que são características obrigatórias, o que são características opcionais. Então é importante você ter isso. Lembra? Você tá começando do maior para o menor, conforme você vai avançando, mais detalhes para aquele item você vai ter. Então, imagina lá que aqui na questão dos smartphones, provavelmente se você abrir um cadastro de uma empresa, tem vários modelos de smartphone. É um produto que vai tendo troca numa evolução muito grande, e muitas vezes por ser um produto com valor um pouco maior, R$ 2.000, muitas vezes 3.000, 4.000, as empresas querem ter esse cadastro individualizado. Então, por exemplo, smartphone, quais são as características que você vai adotar? Quais são opcionais? Quais são obrigatórias? Entra também aqui nesse processo. E aí nós vamos para padronização, né? Você tem as regras, você já separou, você já agrupou, então nós vamos aqui fazer o processo de padronização para facilitar a tua logística e o teu processo de compra. É a partir daqui que vai gerar as descrições dos itens, né? As novas descrições. Então ele vai sair de um modelo, era smart, todo mundo cadastrava como, sei lá, celular. Não vai ser, agora vai ser smartphone,
tantos gigas, tantas coisas, fabricante X. Então vai nascer ali a nova descrição daquele item ou de serviço, tá? Aqui é a parte, obviamente, que demora bastante, que você vai trabalhar ali no nível item a item. E a sistematização padronizei toda a minha base e agora nós vamos criar um método, um procedimento para que toda inclusão e alteração de material siga as mesmas regras. E isso é uma coisa muito curiosa, né? Mas muitas empresas, elas padronizam a base de dados, mas elas não sistematizam a forma de inclusão e alteração. Aí o que acontece? Elas perdem o saneamento, perdem a padronização, porque terminou a padronização, cada usuário volta a cadastrar e alterar de qualquer jeito. E aí você perde todo aquele esforço que você fez. Então, assim, teve um esforço de saneamento, você precisa ter um esforço de sistematização, de governança, garantir que todo mundo vai estar seguindo aquelas regras ali. O PD é padrão descritivo. Então, você vai ter o padrão descritivo de um smartphone, o padrão descritivo de uma caneta, o padrão descritivo aqui de um microfone, você vai ter padrão descritivo de um rolamento, padrão descritivo de um pneu. Então, você vai gerar milhares de padrões descritivos dentro da sua organização. Esse padrão descritivo é uma amarração entre quais são as características e quais os valores possíveis para cada uma dessas características. Então, imagina lá, fazendo aqui trazendo para um item mais simples, uma caneta, você pode ter ali a característica cor e quais são os valores daquela cor, azul, vermelho, verde, enfim. Então, esse padrão é numa estrutura de tabela, então você vai ter características e as opções de valores para cada uma das características. Imagine, por exemplo, no smartphone, uma característica pode ser o tamanho da tela, pode ser a câmera, pode ser a memória RAM, né, do smartphone, e assim sucessivamente. Então, você vai passar por esse processo de criação de PDs. A grande vantagem é que quando você tem um PD bem, em padrão descritivo bem feito, ele vai gerar centenas de produtos, em alguns casos, ou no mínimo dezenas. Porque se você faz um padrão descritivo de um smartphone, todos os smartphones que você cadastrar já nascem dentro desse padrão. Então, você vai ter um número de padrões descritivos bem menor em relação ao tamanho total da sua base de itens. E as características técnicas, né? Como eu falei lá atrás, elas podem ser obrigatórias ou opcionais e elas têm que permitir identificar um material. Então, por exemplo, uma característica muito importante em diversos materiais é a voltagem. E como os produtos muitas vezes são vendidos em 110 ou 220, então a voltagem é uma característica que muitas vezes será obrigatória, porque senão você não consegue adquirir o item. Muitas vezes há variações de preços entre o item 110 e 220. Então, a importância da definição correta das características técnicas de acordo com cada padrão descritivo. Então, aqui nós temos exemplo, né? Espessura, construção, massa, diâmetro externo, diâmetro interno, diâmetro da seção interna, enfim, né? Tensão nominal, corrente máxima, tem vários aqui, tá, pessoal? E com o tempo vai surgindo mais, depende muito dos tipos de materiais que você utiliza na sua empresa. E a ideia é que as características elas sejam organizadas de uma forma concisa, não bagunçada, seguindo um padrão. Se uma característica ela é comum a mais de um padrão descritivo, a mais de uma ficha, vamos dizer assim, né, que ela seja estruturada da mesma maneira ou de maneira muito similar, né, entre os diferentes PDs, né, os padrões descritivos. Características afins precisam estar próximas. Então, imagina que você tem um material que ele tem diâmetro externo e interno. Então, na hora que você estiver organizando o teu padrão descritivo, a tua fichinha, você coloca próximo essas características. Coloca uma embaixo da outra. Vai ajudar bastante, né? Imagina você pega um produto que está lá, produto tal diâmetro, 100. Aí vem um monte de coisa escrita lá no final, diâmetro externo, 101. Poxa, dificulta, né? Não estarem próximos, né? Então, as características afins, elas precisam estar ali, de preferência, conectadas. Informações generalistas tendem a ser listadas primeiras. Então, informações mais gerais e menos específicas daquele item, eles já entram ali no começo, né? Porque é o primeiro lugar da descrição que a gente bate o olho
é, são essas informações mais globais, mais importantes, que não mudam tanto de um material ali para o outro. Aqui um exemplo, tá? De um padrão ali descritivo. Então veja só, né? Aqui do lado você tem a característica. Então, por exemplo, o material, do que esse parafuso ele é feito, comprimento da rosca, encaixe da ferramenta, diâmetro nominal, passo da rosca. Tá vendo? Então você vai tendo aqui algumas características aqui, tá? Nesse quadro laranja, e você tem os valores. Aqui são valores de exemplo, mas cada característica pode ter um ou mais valores possíveis disponíveis, né? Então vamos imaginar que você tivesse no mercado, você tem opções de parafuso de 25, 20, 30, então você teria vários valores aqui, montando uma lista para que você pudesse escolher uma correspondente a esse parafuso, tá? Então, como é estruturado o padrão descritivo? Primeiro, o padrão descritivo, imagina o padrão como uma ficha, tá? Em linhas gerais é isso, né? Uma tabela, uma ficha. Você vai ter o nome básico, que a gente chama ali de denominação objeto. Você vai ter aqui os nomes, modificadores ou qualificadores padrão daquele padrão descritivo, ou a descrição técnica padronizada, a descrição técnica complementar não obrigatória, porque quando a gente olha um item, se você destrinchar um item, ele vai ter dezenas de características diferentes. Então não dá para você colocar tudo isso numa descrição de um produto, né? Porque ela ficaria gigantesca e a maioria dos sistemas de informática não aceitam descrições muito grandes. Então você precisa separar entre aquilo que é uma característica obrigatória e uma característica opcional, tá? Para fazer a composição ali da descrição final do produto. A unidade de medida padrão, então muitas vezes na padronização ali no final da descrição do item, coloca-se a unidade de medida, quilo, enfim, peças. E aqui do lado se tem um fornecimento de embalagem e venda, geralmente não obrigatório, mas seria como esse produto ele é vendido no mercado, um fardo com 100, alguma coisa do tipo aqui, só para vocês entenderem um pouquinho o que tem que estar dentro do seu padrão descritivo. Então, e o que são textos descritivos, tá? Os textos descritivos, né, que vão ser o resultado final, né, a descrição final ali do seu produto, você precisa ter regras de redação. Então, geralmente, as boas práticas, boas regras, tá, pessoal? Isso aqui não é uma lei. Isso aqui são orientações. Todos os caracteres maiúsculos, sem acentos, sem sinais gráficos, sem caractere especial, sem sobrescrito, sem subscrito. E se precisar fazer uma separação decimal, utilizar o ponto. Então, isso aqui são umas boas práticas ali na hora que você estiver montando o seu texto descritivo. Se você montar as características, os valores, seguindo essas regras, na hora de você fazer a concatenação das características e valores para formar a descrição final, obviamente já vai seguir essas recomendações aqui. Então, aqui um exemplo de um material padronizado, então um parafuso. Então, aqui do lado esquerdo é uma descrição resumida curta. Por quê? Os RPs, por exemplo, como o SAP, aceita até 40 caracteres. É muito pouco. Acho que o Proteus, se não me falha a memória, é 60. Então é muito pouco, né, que é disponibilizado para descrição. Então a gente tem que lançar mão de abreviação e saber muito bem quais são as características que serão obrigatórias na descrição curta. Então aqui do lado esquerdo nós temos essa descrição curta, abreviada. Até a forma de abreviação ela precisa estar definida dentro da sua organização, senão cada pessoa vai abreviar de um jeito, né? Então, essa abreviação ela precisa estar estruturada, né? E aqui uma descrição um pouquinho mais longa. Veja só, parafuso, tipo máquina, encaixe de ferramenta, aí veja Phillips, né, que é o PH, cabeça escariada, que foi abreviada como ESC, né, pescoço, né, aqui, veja só, para vocês entenderem, nesse exemplo aqui, ó, parafuso, né, o identificador, tá aqui com ponto e vírgula, né, para fazer a separação. Usar ponto e vírgula para separar é opcional, vai depender
do que cada organização define, né, aqui nessa descrição longa, mas veja só que geralmente as descrições longas, que nós temos mais espaço para armazenar, vem com a característica. Então, por exemplo, você tem a característica tipo, e aí você tem um valor, máquina. Você tem a característica encaixe de ferramenta, aí você tem o valor Philips, tá? Então você vê que é sempre composto de característica e valor. E a ordem da listagem dessas características é a ordem que você definiu na hora de criar o PD. Então, quando você cria o PD, você vai colocando todas as características, quais são obrigatórias e opcionais, e a ordem que elas vão aparecer quando tiver que montar a descrição final do produto, tá? Legal, veja só que a Soliga virou AL, enegrecido de têmpera ET, M8 veio para cá, né? Aí já trouxe aqui M8x por 20, né? Porque o diâmetro nominal é M8, comprimento total 20 milímetros. Então você vai tendo esse trabalho, né? Não é fácil, né? Padronizar realmente exige um esforço, traz bastante ganho, mas tem um esforço. E aí, geralmente, no RP você vai ter essa descrição curta, vai ter essa descrição longa, a maioria dos RPs tem um campo lá para ter uma informação mais detalhada do produto, e aí você pode mandar tanto a curta como a longa para o teu fornecedor, para ele saber exatamente o que você está querendo adquirir. Aqui eu mostrei um exemplo para vocês, esse aqui é um print screen do 4MDG, né, uma tela que a gente tirou um print, só para vocês entenderem, né? Isso aqui é um PD. Então, aqui é um PD de um retentor e está sendo padronizado um retentor. Veja só, você tem a ordem das características, que é essa primeira coluna aqui, ó, do lado esquerdo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, eu estou passando o mouse aqui em cima. Aí você tem a característica, se ela é obrigatória ou não, o valor da característica, isso aqui é uma lista de opções que você vai poder escolher, e se ele vai aparecer, por exemplo, aqui na descrição curta, sim ou não, né? Então você vai respondendo, né, cada uma dessas perguntas dessa tabela, né? Então veja só que para um retentor você tem várias características que você precisa responder. Realmente dá um trabalho, mas o ganho é considerável, né? Você vai ter um material muito mais bem organizado, tá? E aí, quando você responde as perguntas, tá? Isso aqui você poderia fazer no Excel também, tá? Algumas empresas usam o Excel. Não é o recomendável, porque com o tempo você fica difícil de fazer a gestão e você não consegue construir um workflow no Excel, mas daria para fazer, tá? É só criar aqui para cada tipo de PD, né? Você construir aqui as características com os valores disponíveis. E depois que você preenche toda essa tabela aqui, o sistema vai montar as descrições. Então, aqui ele montou uma descrição curta, né? Retentor FH 6080 BR13, tá? Uma quantidade de 38 para poder, por exemplo, caber em um RP como o SAP. E aqui ele montou a longa, naquele mesmo modelo que eu tinha explicado lá atrás. Então, o sistema ele faz automático. Então, ele já te disponibiliza o PD, você responde ali as perguntas do PD. E a vantagem também é que aqui no caso da 4MDG é que toda a nossa base de PDs que a gente criou ao longo dos últimos anos, ela é disponibilizada gratuitamente para todos os nossos assinantes, então eles mesmos podem já usar um PD já existente e simplesmente responder ali as perguntas do PD, e ao responder as perguntas ali, as características do PD, o próprio sistema já monta a descrição curta e a descrição longa. Deixa eu ver aqui como que a gente está de tempo. Então, a gente tem mais ali 15 minutinhos. Vou falar um pouquinho aqui de algumas empresas, tá? Aqui, por exemplo, a Panasonic, ela implementou, tá? O 4MDG para fazer toda essa parte aí de padronização descritiva. E por que que eles fizeram isso? Porque eles estavam adquirindo ali um portal de e-procurement e precisavam de produtos padronizados para fazer compras assertivas. Então, esse é um dos motivos aí muito fortes. Se na sua empresa tem um projeto de implementar um e-procurement ou um portal de compras, você precisa pensar na padronização. Seja contratando uma empresa especializada ou fazendo em casa, mas você precisa organizar isso, senão você vai ter dificuldades na adoção do software de compras. Então, a ideia aqui do 4MDG, pessoal, para quem não conhece, o 4MDG é uma plataforma, é um software como serviço, funciona na nuvem, e dentro dele aí você pode
automatizar qualquer processo de cadastro, seja de cliente, produto, fornecedor, material, colaborador, qualquer tipo de cadastro que passe pela tua central de cadastros, você pode desenhar um fluxo dentro do 4MDG. E como funciona o 4MDG? Ele é um sistema simples que se adapta ao teu processo. Você pode criar campo, tela, regra, tudo sem programação. Então você vai desenhando todo o seu fluxo cadastral da tua organização. Então você vai desenhar como você quer o seu PDM, você vai desenhar como você quer seu cadastro de fornecedor, e você simplesmente desenha no software sem programação e aparece tudo pronto. Então é uma das grandes vantagens, tá? Então quem quiser conhecer depois, só deixar no chat aqui que a gente mostra com calma também, tá? E nos projetos aqui da 4MDG de implementação do nosso software de governança, vocês recebem gratuitamente todos os nossos padrões descritivos e a gente coloca um consultor especializado em materiais, por exemplo, para fazer toda a parte de desenho da ferramenta de acordo com as necessidades da sua empresa. Geralmente são projetos bastante rápidos e já contam com a integração com os principais RPs de mercado, SAP, Senior, Proteus, DataSul, Oracle, a maioria já tem integração nativa, tá bom? Vou passar um pouquinho aqui, tá? O que vocês precisarem nesse universo de dados mestres, aqui a 4MDG consegue ajudar. A gente faz padronização de material, classificação fiscal. A gente faz também a parte de governança, que é o uso do software no dia a dia. E a gente também tem um braço de consultoria para definição de processo de negócio, tá? Então a gente tem essas três verticais de trabalho: saneamento, governança e consultoria. E esse aqui são os clientes que a gente conquistou aí nos últimos anos. Então, a gente é uma das empresas de MDM que mais cresce no Brasil. A gente conquistou aí todos esses clientes aqui importantes e de peso, tá? Então, a gente tem clientes na indústria como Softs, Panasonic, a gente tem clientes no agro como Jacto, Bom Sucesso, Adeste, a gente tem clientes na área de serviço iFood, Log, enfim, tem clientes de varejo como Carrefour, um A99, tem um pouquinho de tudo aqui, todos os segmentos, área de saúde com DASA, Sírio-Libanês, Albert Einstein, então a gente tem experiência em vários segmentos diferentes, tá bom? E a gente desenha fluxos personalizados para cada segmento de negócio. Então, se você é do agro, provavelmente você vai ter dentro do 4MDG um workflow para o teu business. Você é da saúde, você vai ter um outro tipo de workflow. Então tem toda essa flexibilidade dentro da ferramenta. Agora eu vou passar, tá? Quem quiser mais conteúdo, tem e-books gratuitos sobre padronização descritiva, tá? Tá lá no blog da 4MDG e também no portal Analista de Cadastro, www.analistadecadastro.com.br. Tem lá muito e-book, muito conteúdo e também no blog da 4MDG tem e-books completos sobre padronização descritiva com mais conteúdo além do que eu já passei aqui para vocês. Antes de finalizar, tá? Aqui, ó, os exemplos de materiais gratuitos. Aqui, ó, como implementar PDM. Então, um e-book gratuito para vocês baixarem. Aqui tá o link, tá? Para vocês fazerem o download. Mas não tem como errar, é só entrar lá no site da 4MDG. Eu vou passar agora para o meu colega Lucas para ele mostrar na prática a padronização de um item. Lucas, consegue já compartilhar a tua tela, se apresentar e mostrar um pouquinho para a gente da padronização? Boa noite todo mundo aí. Eu abro o vídeo aqui. Fica à vontade. Se quiser só compartilhar a tela. Boa noite, só me apresentar rapidamente. Meu nome é Lucas, sou analista de MDM da 4MDG. Eu trabalho na área direta com saneamento de materiais, né? E é um prazer estar aqui com vocês nessa jornada. Vou apresentar um material simples, né, que eu trabalhei durante muito tempo na indústria na área de manutenção, e é um eletrodo é um material que está presente em diversos projetos de saneamento, né? Tem uma aplicabilidade bem grande. Então, vou compartilhar a tela aqui rapidinho. Apareceu aí para vocês? Sim, apareceu. Então, aqui eu vou mostrar um cadastro de um eletrodo revestido, né, e apresentar alguns dos atributos que são importantes para caracterizar o item.
Essa aqui é a tela inicial. A gente tem aqui a descrição curta, né, que vem do cliente. Eletrodo solda, E7018, 3,25, e aqui uma descrição mais longa, com mais detalhes do item, né? Clica aqui. Bom, e aqui aparece o modelo tipo um formulário com os atributos que a gente tem que preencher para padronizar esse material, né? Aqui tem os detalhes, onde a gente pode ver o informativo que veio do cliente. E aqui eu já deixei a pesquisa mais ou menos encaminhada, né? O eletrodo revestido é esse material aqui, eu não sei se está todo mundo habituado. Está aqui uma caixa com ele, né? E o cliente passa para a gente que é um E7018 e passa um fabricante, né? Que é da ESAB. E a gente entra na página dele, passa todas as informações, né? Vamos ir atributo por atributo, né? Primeiro, a especificação, né? A gente tem aqui dois atributos, a especificação e a classificação, né? Como ele passou essa referência E7018, a E7018 já é a própria classificação do item, né? Então aqui essa informação já é dada para a gente logo de cara. OK 4804 é o quê? É a referência do próprio fabricante, é um nome comercial. OK é o nome do cara que patenteou o processo, né, o Oscar Kellman. E a ESAB utiliza esse tipo de nomenclatura para diversos tipos de eletrodos. Então a gente vem aqui, já pode colocar, preencher um fabricante que foi dado. Tá? Aqui tem uma coluna que informa se o item é obrigatório ou não, né? Isso aqui não está como obrigatório, mas deu para a gente identificar, então vamos colocar aqui. Abriu aqui na aba, né? Tá vendo aqui, característico, obrigatório não, inclui na descrição curta não, que é isso que o Paulo deu como exemplo. A gente já coloca aqui, pesado. E o próprio sistema já tem esse atributo preenchido. Pronto. Diâmetro, ele informou o diâmetro para a gente, informou, tá aqui, 3,25. Então a gente confere para ver se o fabricante fornece esse eletrodo com essa bitola, né? Então, descendo aqui, tem uma tabelinha, informa o diâmetro, tá vendo? Diâmetro, 3,25 está indicado, né? Com essa referência, com essa classificação 7018, então tem 3,25. Então a gente vem aqui e classe, aqui como classe. Oh, perdão, era diâmetro da bitola. O comprimento, né? O comprimento também está informado aqui para baixo, tá vendo? 3,25 por 350 milímetros. Para a bitola de 3,25 não tem outro comprimento, então a gente já conclui que ele tem 350 milímetros. Isso varia, né, de acordo com o tipo de material. A faixa de corrente, né? Isso também é dado pelo fabricante, está aqui, ó, o diâmetro. Qual que é a faixa de corrente? 110 a 150 amperes, né? Já está aqui preenchido, ó. Ele não é incluído na curta, mas é um item obrigatório. A especificação, né? A classificação a gente já tem. A diferença aqui da especificação para classificação, isso às vezes pode ser um pouco confuso, mas é tipo um item normativo. O cliente aqui, no caso, ele poderia não ter me passado a especificação, mas com a classificação você consegue achar a especificação, mas o contrário não. Isso é um dos problemas que acontecem assim de forma corriqueira, não é só um preenchimento, né? Você tem que ter um tipo de análise crítica e um certo tipo de conhecimento sobre o item, né? E a gente trabalha com vários tipos de item. Então, o trabalho de pesquisa tem que ser mesmo contínuo, né? Aqui no caso é como se fosse assim, como é que eu posso dizer? A especificação é, nasceu alguém, em qual país, né? Mais ou menos isso, né? Nasceu alguém, é uma pessoa, uma especificação.
qual nacionalidade? Brasileiro? Então, é o que? É a classificação. Então, é mais ou menos por aí. Mas, na verdade, é definido, assim, não estou querendo entrar muito em detalhe técnico, né? Senão acaba ficando chato, mas, assim, a especificação, ela cobre lá o eletrodo para soldagem manual e de aço carbono. Então, tem diversos eletrodos com diversas classificações que são cobertos aí, né? Então, esse E7018, ele tem um significado, né? O 70 aqui é a resistência à tração, né? Em PSI, 70.000 PSI. O 1 indica que o eletrodo pode ser utilizado em qualquer posição, né? Plano, horizontal, não sei se tem quem é muito habituado com esse tipo de serviço, mas é o que diz o eletrodo. E o 1 e o 8 dão uma característica de aplicação direta do revestimento, né, do tipo de proteção de gás que é colocado. O cliente até cita aqui, mas não é um item que é caracterizado para compra, mas para uso, né? Então a gente já vem, coloca aqui, ó, AWS, aqui na ficha do cliente ele já coloca isso aqui bem claro para a gente, né? AWS, ASME, SFA 5.1. Acho que aqui nesse caso a gente vai ter que se inserir. Foi até bom que exemplifica quando a gente tem que adicionar algum campo. Ali tinha um preenchimento onde tinha o 7018 junto, aí no caso, um erro de preenchimento, né? A gente vem aqui, preenche um novo valor, né? Coloca o nome do PDM, do solda, está preenchendo a especificação, a gente inclui o valor aqui. E agora na classificação, na classe, né? Tá aqui, colocar o E7018, que é o que identifica esse eletrodo dentro dessa especificação, né? Corrente de polaridade é uma outra informação que é muito relevante, que o cliente também, o fornecedor coloca aqui para gente, corrente de soldagem, né? Tá aqui, corrente alternada, corrente contínua, polaridade inversa e direta. Isso é outra informação que é relevante, dado o uso também, né? Muitos equipamentos podem operar em corrente alternada e corrente contínua, mas muitos equipamentos não, né? Às vezes uma peça precisa ser soldada pelo, pela corrente contínua, mas com a polaridade inversa, e às vezes o eletrodo não pode ser usado dessa forma. Então, aqui é mais uma informação que é relevante. Aí que nesse caso a gente tem a corrente alternada, corrente contínua, polaridade direta e inversa, né? É o que diz aqui a ficha do fabricante. Ó, corrente contínua, polaridade direta, corrente contínua, polaridade direta, inversa e corrente alternada. Está aqui já preenchido. Isso aqui é muitos equipamentos você pode fazer isso, mas muitos equipamentos você não pode fazer. Então, isso aqui pode ocasionar uma compra errada, dependendo do tipo de serviço que é desenvolvido pela empresa, né? Pode ser uma informação relevante para uns, para outros não, mas na grande maioria é, né, a aplicação. O fornecimento, a referência também a gente já tem, né, que é o OK 4804, né?
Caso não tá. E o que ficou aqui pendente foi o quê? Foi o fornecimento, tá. Como que esse material é fornecido? Pelo fabricante. Isso aqui ele informa pra gente. Ele diz aqui 4804 de 3,25, que é a bitola que a gente está interessado em cadastrar, com comprimento de 350, 4 caixas de 2 quilos. Ou caixa de 4,5 quilos. Mas esse material também é fornecido em lata, em diversas outras formas, né. E isso é importante por quê, né? Não só pela questão do uso, mas pela questão como é armazenado, né, esse material lá dentro. E aqui, ó, o cliente infelizmente não informa, né. Diz aqui que é um eletrodo revestido, metais em geral, classificação, passo padrão, então esse item ele não pode ser finalizado. A gente não tem condições de finalizar esse item sem essa informação do fornecimento. Por que que é importante, né, a quantidade, né? Tem aqui essa variedade de opções aqui para você comprar, e também com relação ao armazenamento. Eu escolhi o 7018 porque depende muito do porte da empresa, né. Ó, você vê o que que pode impactar, às vezes, uma compra equivocada. É um eletrodo que ele precisa de um acondicionamento especial, ele tem que ficar numa estufa a partir do momento que ele é recebido, né. Isso em empresas que, vamos supor que, se eu estiver falando aqui de uma empresa que presta serviço de manutenção em frota, né, que já é um material muito corroído, né, já é peça muito batida, muito provavelmente esse eletrodo, na hora que chega na inspeção e recebimento dele, ele vai ficar em qualquer lugar, né. Eu já trabalhei bastante tempo na área e sei que é assim que funciona. Mas agora a gente imaginar um outro cenário, imagina uma empresa que tá lá trabalhando na extração de petróleo, né, presta serviço para a Petrobras, esse eletrodo vai ser utilizado para soldagem de uma tubulação, né. Então, não está numa rodovia, não está em lugar nenhum, né. O material para chegar lá já tem uma certa dificuldade. Então, imagina o impacto disso, né, chegar a caixas e caixas, né, latas e latas de eletrodo, vários quilos para fazer uma obra, e esse eletrodo não está de acordo com o especificado, ele está dentro de uma caixa de papelão, ele não vai poder ficar armazenado dentro de uma lata, dentro de um ambiente extremamente corrosivo e úmido, né. Ele não vai poder ser colocado dentro da estufa, né. E outros atributos aqui, o Paulo até falou que eles não vão ficar assim para sempre, até os atributos que não são obrigatórios, eles podem passar a ser, dependendo até do perfil do cliente. Por exemplo, um cliente desse tipo, que trabalha direto com a fabricação de estrutura metálica de alta ponta e alto controle de qualidade, ele certamente vai exigir que o fabricante seja um atributo obrigatório, porque faz parte do procedimento interno dele a utilização do material. Então, assim, estou citando isso, não queria prolongar muito, vou até encerrar aqui de uma vez, ó. Eu defini que vai ser uma pendência técnica, porque um atributo obrigatório não foi cumprido e eu não tenho como definir isso, né? Eu posso fazer isso agora, comunicando com o cliente, né? Definir aqui que vai ser uma pendência técnica, né? Coloquei aqui, coloco aqui em salvar. Aí caio nessa tela para confirmar os dados, né? Aqui tem a descrição curta já saneada, caso não vai ser um saneamento, é um saneamento, mas é uma pendência técnica, ela vai retornar para o cliente. Eletrodo. O que estava lá na descrição como obrigatório ia para a descrição curta, já veio para cá automaticamente. Aqui a descrição longa, né. Aqui quando há necessidade de algum ajuste manual para entrar dentro dos caracteres, dependendo do tipo de item, às vezes é necessário fazer esse tipo de ajuste. E aqui uma observação, né, um campo de observação. Aí eu posso colocar aqui o que eu me deparei durante a pesquisa em confronto, né, como se fosse um jogo de 7 erros. Eu tenho aqui o PDM, né,
a informação necessária e obrigatória para garantir que o cliente vai fazer uma compra correta, eu não tenho, né, e também não tenho como definir por ele. Aí eu posso colocar um texto padrão, a partir de pesquisa, website, Legal, Lucas. beleza? Show de bola. Acho que deu para o pessoal ter uma visão, né? É, eu acho que o mais importante você ver, o Lucas mostrou várias partes da etapa. Obviamente não dava para fazer todas aquelas etapas que a gente passou, mas ele fez o processo de catalogação, que é a busca da informação no site do fabricante. Se não tivesse site do fabricante, ele teria que tentar achar em algum outro local. Ele recebeu, né, quando ele fala cliente ou solicitante, né, o solicitante pediu aquele item, mas não informou a quantidade e pelo tipo do produto a quantidade era importante, então geralmente isso no processo de padronização, seja você não usando um software ou Excel, isso ficaria numa pendência técnica, porque você teria que perguntar, né, o que é pendência técnica? É quando você precisa perguntar para o solicitante alguma informação obrigatória que só ele saiba, tá? Então, bem interessante esse processo. Ele mostrou lá as características, então vocês viram todas as características desse eletrodo e vocês viram também que você já tem aquela lista de valores possíveis, né? A maioria dos valores já estavam em listas, então você aproveita e quando é um valor novo, você pode adicionar esse valor novo dentro daquela característica e depois no próximo material que usar aquele valor, ele já está disponível, então você já consegue criar. E a partir do momento que ele fez o preenchimento, né, daquela tabela de características e valores, automaticamente o sistema monta as descrições curtas e longas padronizadas. Então, legal, muito obrigado aí, Lucas, pela apresentação, e pela explicação, né? E não tem jeito, pessoal, quem vai padronizar precisa ter conhecimento e com o tempo as pessoas vão se especializando. Tem gente que se especializa em materiais elétricos, tem pessoas que se especializam em materiais hidráulicos, é um universo gigantesco para a gente aprender, mas você vê que a qualidade do cadastro fica infinitamente melhor. Deixa eu passar aqui pelo chat para a gente ver as perguntas aqui. Então vamos lá. Vamos disponibilizar o vídeo do treinamento depois? Sim, pessoal. Está sendo gravada, né, esse webinar. A gente vai colocar lá no YouTube da 4MDG, dentro daqui de alguns dias, tá? Então, daqui a alguns dias vai estar disponibilizado lá no canal 4MDG dentro do YouTube, tá? É isso, pessoal. Tem mais alguém com alguma dúvida que queira colocar aqui dentro do chat? Conseguiram entender o conceito básico da padronização, né? Obviamente, pessoal, isso aqui dá para fazer um treinamento, né, de vários dias. Inclusive, a gente tem um treinamento de PDM aqui, um treinamento corporativo, né, um treinamento ali que dura 24 horas, mais ou menos, e aí você vai aprender a padronizar vários tipos de materiais, aí é muito mais longo, tá? Aqui a gente teve que sintetizar para caber dentro de uma horinha de apresentação, tá? Mas fiquem à vontade aí, pessoal. Deixem aí os seus comentários. Se ficou com alguma dúvida, coloca no chat, porque isso nos ajuda aqui a melhorar, né? Sempre, tá? Então, queria agradecer a todos pela oportunidade, por participarem aqui desse mais um webinar. Já acho que é o quarto aí que a gente está fazendo. Queria agradecer ao Léo Barreto, que nos ajuda aqui fazendo a gestão da sala. Também gostaria de agradecer ao Lucas Freitas. Lucas, muito obrigado por mostrar um pouquinho aí a padronização de um eletrodo. Pessoal, estamos à disposição. Se precisarem falar comigo, tiverem alguma dúvida, quem está lá no grupo Portal Analista de Cadastros, pode me chamar no WhatsApp. Quem não tem meu WhatsApp, é só mandar um e-mail para paulo@4mdg.com.br e o que eu puder ajudar vocês, eu fico bastante feliz, tá bom? É isso, um grande abraço a todos e uma excelente semana para todo mundo.